Nem Pedro e nem Everton Ribeiro jogaram pela seleção brasileira, nem um minutinho sequer. E o Arrascaeta, hein? Não foi escalado e nem entrou em campo no jogo do Uruguai. Vamos falar um pouquinho de Copa, logo após a vinheta. Vem comigo! Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? E coisa de rubro-negro também é falar dos jogadores do Flamengo que foram convocados para a Copa do Mundo, mas que infelizmente, pelo menos aqueles que nós esperávamos, queremos ver dentro de campo jogando com a camisa da seleção brasileira, não entraram em campo nessa primeira partida da primeira rodada da Copa do Mundo. Nem o Arrascaeta, nem o Pedro e nem o Everton Ribeiro. Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou te pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem o botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreva, venha fazer parte dessa família Coisa de Rubro Negro. Aproveite também, acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. E claro que o seu joinha, o seu like é fundamental, é muito importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Aproveite agora, já deixe o seu like para você não esquecer, beleza? Então vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo. Vamos falar então desse primeiro jogo, né, da seleção brasileira, que não teve a presença nem do Pedro, nem do Everton Ribeiro em campo, e também falar do Arrascaeta. Lamentável o Arrascaeta não ter entrado sequer no segundo tempo, né, na partida do Uruguai pela Copa do Mundo. Então eu tô aqui me explicando que tem mais de uma semana que eu não lanço conteúdo, porque o Flamengo tá de férias, né? E agora tem essa questão da Copa do Mundo, então muitas especulações, contratações, tem gente colocando aí que... Gente, é cada coisa que você se depara, tem gente falando aí que até o Cristiano Ronaldo já tá quase certo com o Flamengo. Gente, é cada absurdo, né? E também que tinha sido contratado, né? O Gerson ia voltar, já estava certo, então muita especulação. Eu não gosto de trazer coisas que realmente não são reais, então eu prefiro nem falar. Então vamos falar de coisas concretas, vamos falar de Copa do Mundo, já que já está, né? O Brasil estreou agora ontem contra a Sérvia, e o Uruguai também estreou contra a Coreia do Sul. Então toda vez que tiver atuação ou não desses jogadores que foram convocados do Flamengo e atuando pela seleção brasileira ou não, porque foi o caso dessa primeira rodada, eu vou estar aqui fazendo alguns comentários. Então vamos lá, galera, essa é a razão porque eu não coloquei vídeos, porque falar por falar, colocar encher linguiça para vocês aqui, para mim não me interessa. Eu quero trazer coisas que realmente são reais. Se tiver alguma coisa real, concreta, eu venho aqui e trago para você, beleza? Então vamos lá, Copa do Mundo. Uruguai e Brasil estrearam pela Copa do Mundo 2022 no Catar ontem. O Uruguai fez o seu jogo contra a Coreia do Sul e o Flamengo. Estou falando de seleção, já falo de Flamengo. E o Brasil enfrentou a Sérvia. Jogo 1, o jogo aconteceu do Uruguai. Vamos falar sobre o Uruguai. Gente, me surpreendeu não ter tido o Arrascaeta na escalação. Nem começou jogando e nem entrou no decorrer da partida. E um jogo onde pediam um jogador de criatividade. O jogo era um jogo chato, um jogo morno, um jogo sem emoção. Faltava um jogador de criatividade. E o Arrascaeta sequer entrou em campo. Ficou no banco de reserva. Entrou o Soares, que jogou desde o início. O Cavani também entrou. Aí colocaram, quem entrou foi o Varela. O Varela entrou em campo em uma posição que não é lateral direita, jogou ali pela meia direita, um jogador um pouco mais avançado, um jogador onde poderia ter colocado a Arrascaeta sem problema nenhum. O jogo foi 0-0 contra a Coreia do Sul, que por pouco também fez um jogo duro, não foi nada assim, o Uruguai foi melhor o tempo inteiro, não. A Coreia do Sul também levou perigo, poderia até ter ganho a partida, mas num jogo sem a criatividade, um jogo sem ninguém que tivesse um cérebro, uma inteligência diferencial para poder fazer o jogo andar. E esse jogador era o Arrascaeta, e ver o Arrascaeta, um jogo que era para ele, e não terem colocado o Arrascaeta, sinceramente eu não entendi absolutamente nada. Era um jogador, era um jogo para ele estar participando e com certeza teria surgido alguma coisa diferente. Então o resultado foi, pela burrice do técnico do Uruguai, foi um 0-0,
um jogo chato, um jogo sem graça. É Uruguai e Coreia do Sul. Vamos falar do jogo do Brasil, né? Everton Ribeiro também não jogou, nem um minutinho, e nem o Pedro. Mas aí tem uma situação meio assim que eu quero comentar. O Pedro, vamos dizer que automaticamente ele passa a ser o reserva do Richarlison. Ou até mesmo o segundo reserva do Richarlison. Por quê? Porque o Richarlison saiu e o Tite vai acabar optando pelo Gabriel Jesus. Porque está um tempo a mais na seleção, né? Ele já participa já dos jogos, das convocações há mais tempo. Então é como se ele fosse o segundo, né? O segundo atacante, a opção principal do centroavante, jogador de referência no gol, mesmo achando que o Gabriel Jesus para mim não joga nada. E o Richarlison, além de ser a primeira opção do Tite para esse jogador de referência, né, desse principal atacante ali no meio, o cara jogou bem e fez 2 gols. E se o segundo gol do Richarlison foi um golaço. Então, assim, gosto muito do Pedro, nós queremos ver o Pedro em campo, mas vai ser muito complicado ver o Pedro atuar. Acredito que jogue sim, um pouco mais à frente, né, mais para frente em algum jogo, mas com a atuação do Richarlison e com essa primeira opção de substituição sendo o Gabriel Jesus, fica muito difícil o Pedro ter uma oportunidade para começar jogando. Então nem assim, para mim fora de cogitação. Não que eu não queira, mas que a cabeça do técnico da seleção, o Tite, funciona de forma diferente. Tá? Então eu teve horas que eu achava que ele poderia ter tirado o Richarlison antes do gol, né? Antes de acontecer os gols, colocar o Pedro, porque é um jogador forte. A marcação da Sérvia era uma marcação de jogadores mais brutos, maiores, né? Estaturas grandes e tal. E aí o Pedro seria uma boa opção. Mas aí ele acabou fazendo os 2 gols e quando foi substituído o Richarlison, entrou o Gabriel Jesus, o cara de choro, o chorão do futebol, né? E o Pedro acabou ficando no banco. Agora a questão do Everton Ribeiro. Gente, o Everton Ribeiro, ele é reserva nada mais, nada menos de um jogador chamado Neymar. Essa que é a realidade. Porque ocupa praticamente o mesmo setor. O Neymar é um pouco mais centralizado, né? Jogava pela esquerda, agora joga um pouco mais centralizado. O Everton Ribeiro joga um pouquinho centralizado mais para a direita. Mas é mais ou menos ali onde ocupa o Neymar, talvez o Lucas Paquetá. E esses jogadores são titulares absolutos. O Tite sequer pensa em tirar esses jogadores, até porque fazem parte desse esquema e para mim são jogadores realmente que são insubstituíveis dentro da seleção brasileira. Tanto o Neymar como também o Lucas Paquetá, que sempre jogam e atuam bem. Então o Everton Ribeiro ele vai depender também de um cansaço desses 2 jogadores, de repente alguém se machucar, alguém de repente, sei lá, ficar pendurado, e dependendo da situação do jogo, o Everton Ribeiro é o jogador que pode vir a substituir esses 2 jogadores, porque é um jogador de criatividade também, um jogador muito inteligente, que protege bem a bola, né? Isso ele faz no Flamengo. Então, tanto o Pedro como o Everton Ribeiro, gente, vai ficar um pouquinho difícil de a gente ficar vendo assim com frequência na seleção brasileira. Porque são reservas de jogadores que estão dando resultado, que têm uma boa resposta dentro do esquema do Tite. Então, Everton Ribeiro e Pedro não atuaram nem um minuto. Eu queria ter visto esses 2 jogadores. E também queria principalmente ter visto o Arrascaeta em campo. Mas não aconteceu. O técnico do Uruguai, para mim, foi burrice. Não colocar o Arrascaeta, o camisa 10. O cara posso dizer que é o jogador mais inteligente do futebol sul-americano, um dos melhores jogadores, o melhor meio campo do futebol sul-americano, e o cara sequer é escalado, sequer entra no segundo tempo para poder fazer alguma coisa. Para mim, o Uruguai é uma questão de burrice. Né? Poderia ter colocado o cara e teria ganho o jogo, uma jogada, um jogador participativo com inteligência. Agora o Pedro e o Everton Ribeiro já é uma outra questão, né? Sabendo que os titulares do Tite
são jogadores que dão boas respostas à seleção. Então, vai ficar assim como segunda opção ou até mesmo terceira opção, que é o caso do Pedro, isso infelizmente. Mas é isso aí, vamos esperar para ver se a gente consegue ver esses jogadores em campo usando a camisa das suas seleções, né? O Arrascaeta com a camisa do Uruguai, que não precisa provar nada para ninguém, já sabe que é um dos melhores jogadores sim, não sei porque não foi escalado, e o Pedro e o Everton Ribeiro jogando na Copa do Mundo com a camisa do Brasil. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana, eu voltarei com comentários sobre as atuações, escalações ou não desses jogadores nas suas respectivas seleções. E até lá ficaremos aqui, juntinhos, ligados com o nosso Mengão, porque você já sabe, quem torce junto, joga junto. Até a próxima e valeu!